Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas antes de mais nada eu queria te desejar aqui que você seja bem-vindo à aula de Física, aula de recuperação do ano letivo de 2020, tá bom? Queria desejar também um excelente fim de ano para você e sua família. Muito cuidado, né? Algumas precauções nesse fim de ano, nas comemorações, evitar aglomerações. E se for para alguma festa, né, de fim de ano, procurar não se aglomerar e tomar todas as precauções, né, contra a disseminação do coronavírus, tá bom? Para que a gente possa estar junto novamente, estar em aulas presenciais, queira Deus assim, né, no próximo ano letivo de 2021. Então se cuide, beleza? No mais, vamos lá para a nossa aula de recuperação. Hoje eu trouxe aqui os assuntos que eu considero mais importantes de todo o ano letivo que nós estudamos. Eu trouxe 4 assuntos, 4 questões apenas do ano letivo inteiro, pessoal. Os assuntos que eu considero mais importantes. São esses aí: termologia, termometria, calcular a temperatura, né? Transformação de temperatura é a primeira questão. Continuando em termologia, a termodinâmica, né? A questão 2 da atividade de recuperação. Ela é sobre transformações gasosas, tá bom? Um gás perfeito, aprisionado, pode sofrer transformações. A gente vai revisar esse conteúdo aí. Terceira questão é sobre ondulatória, a terceira e a quarta questões. Terceira questão, a equação fundamental da ondulatória, aquela que eu ensinei a vocês, vou lamber ferida. E a quarta questão, também sobre ondulatória, mas abordando um assunto chamado fenômenos ondulatórios. Esse fenômeno, propriamente, é o da interferência, tá bom? Ou superposição de ondas. Então, a avaliação tá fácil. Como é que vocês vão poder ter acesso a ela? Você vai no seu aplicativo do Google Sala de Aula, clica aí na tua turma, né? Se você tiver no celular, vão ter 3 abas embaixo aí, no canto, na parte inferior do aplicativo, vão ter 3 abas. Aí você clica na do meio, que é a aba de atividades, ó. Aí vai descendo até encontrar a atividade de física, até encontrar a disciplina, melhor dizendo. Língua portuguesa, história, gestão, física, tá aqui física, ó. Aí você clica em cima do nome física. Pronto. Aí vai abrir a tela, onde tem todas as minhas postagens desde quando entramos em ensino remoto, tá bom? Desde abril, março. E as mais atuais são essas aqui de cima, tá bom? Então, logo após essa gravação dessa aula, eu vou postar aí o material e você vai encontrar aqui como a primeira atividade, a primeira postagem da disciplina de física. Você clica nela, aí você vai ser direcionado para a atividade avaliativa de recuperação. Deixa eu abrir ela aqui. Pronto, tá aqui, ó. Atividade de recuperação do segundo ano.
né? Aqui você vai encontrar 4 questões, ok? Que são essas que eu vou revisar os assuntos com vocês e resolver, beleza? Então, primeiro, né, tu vai colocar o teu nome, colocar o teu e-mail. O e-mail não precisa não, tá? Eu vou tirar o e-mail aí. Aí você coloca o seu nome completo, marca qual é a sua turma e o número da sua matrícula. Caso você não saiba o número da sua matrícula, me procura, que eu tenho, tá bom? São 7 números. Clica em próximo. Aí você vai já para a primeira questão da atividade de recuperação. Aqui a primeira questão, que é essa que eu vou resolver com vocês no nosso quadro virtual, tá bom? Nesse arquivo do Google Sala de Aula, né, que vocês vão encontrar aqui nessa postagem, vai ter 3 arquivos. O primeiro é esse vídeo para você assistir, tá bom? O link do vídeo, clica lá e assiste. Você tenta fazer as questões do jeitinho que eu vou fazer aqui, tá bom? O segundo é o quadro virtual para você baixar e tentar fazer do mesmo jeito as questões. Claro, colocando os teus dados. E terceiro, você vai encontrar a avaliação, né? O link que vai te direcionar para o formulário do Google, que é essa atividade que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Nela vocês não precisam colocar os anexos dos cálculos de vocês. Não quero mais. Somente a resposta final. Tá aqui, ó, sua resposta. Você vai colocar a resposta final aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira questão que eu trouxe é sobre transformações de temperatura. Um assunto visto pela gente lá no primeiro bimestre do 2º ano. A questão fala assim, acompanhem a leitura. Um brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Em Londres, a temperatura é medida em graus Fahrenheit. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres, a temperatura naquele momento era igual a AB graus Fahrenheit. Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu qual era em graus Celsius a temperatura em Londres. Que valor ele encontrou, né? Então ele quer que você transforme de graus Fahrenheit para graus Celsius. Aonde esse AB, quem é esse AB? Olha a observação. A e B são, respectivamente, nessa ordem, o maior e o menor dígito do número de sua matrícula. Então, por exemplo, pessoal, vamos aqui para o 2º ADM. A Dávila, matrícula da Dávila, 1613003. O maior dígito é o 6 e o menor é o 0. Então, esse AB é o maior e o menor nessa ordem. 6, 0. Então, 60 graus Fahrenheit, no caso da Dávila, ela vai ter que transformar para graus Celsius. Aí eu vou revisar com vocês. Tá aqui a formulazinha, ó. Não sei se lembram, mas eu deduzi essa fórmula no quadro, a gente chegou nessa fórmula final, fazendo uma simples proporção entre os 3 termômetros, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente chegou nessa fórmula final. A gente vai usar só essa parte, primeira parte aqui, ó.
Celsius e Fahrenheit, tá bom? Eu vou reproduzir aqui. Vamos lá. Então eu vou botar aqui transformar Fahrenheit em Celsius. Né? Qual é a equação? Vamos colocar aqui a equação. Temperatura em Celsius sobre 5. Né? Então, vou botar aqui, ó, TC sobre 5 é igual... Aqui essa mesma formulazinha aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá bom? TF menos 32 sobre 9. Pronto. Essa é a fórmula de conversão entre as temperaturas Celsius e Fahrenheit. Agora é só substituir o dado da questão. Onde tem TF, a gente vai botar o que a questão está pedindo, o que a questão deu. AB graus Fahrenheit. A gente vai botar esse AB, onde esse A é o maior número da tua matrícula e esse B é o menor, tá bom? No caso da Dávila, o maior número é o 6 e o menor é 0. Por isso aqui vai ser 60. No caso, por exemplo, do Erlânio, o maior número é 8 e o menor número é 1. Então, no caso dele, vai ser 81 graus Fahrenheit, que ele vai transformar para Celsius. Tá? Vou fazer aqui no caso da Dávila. O maior número é 6, o menor número é 0. 60 graus Fahrenheit. Observem que eu botei no lugar do TF, graus Fahrenheit, para sobrar o TC para a gente encontrar. Agora você multiplica meios pelos extremos, né? Mas antes, resolve 60 menos 32. Né? Resolvendo 60 menos 32. 32 para 60. Fica 28. Vamos só dar uma conferida. 60 menos 32. 28. Então, 28 sobre 9. Então, agora sim a gente faz meios pelos extremos. Então, vai ficar 9 passa multiplicando o TC, fica 9TC. E o 5 que está aqui embaixo passa multiplicando 28. Então, fica 5 vezes 28. Né? 9TC. 5 vezes 28. Então, continuando. Cinco vezes 28. 28 vezes 5. Dá 140. 140. A gente passa o 9 dividindo. Esse 9 que está multiplicando o TC aqui, ó, passa ele dividindo. Fica 140 dividido por 9. Então, TC vai ser igual a 140
dividido por 9. 15,5. Basta você considerar uma casa decimal, tá bom? 15,5 graus Celsius. Pronto. Essa é a resposta final que eu vou emoldurar aqui. No caso, a resposta é da Dávila. Tá bom? Cada um aí deve ter respostas diferentes, de acordo com os números de suas matrículas. Muito cuidado nisso. E procurem se tiverem dúvidas. Aumentar aqui o tamanho da resposta e botar uma moldura nela. 15,5 graus Celsius. Pronto. Transformado. Aí você vai lá na atividade. Coloca a resposta aqui, ó. 15,5. Próxima questão. Ok? Simples assim. Agora a questão 2, o assunto é termologia, termodinâmica, transformações gasosas. Então vamos lá relembrar o assunto. Conselho, galera. Primeiro, façam todas, né, as questões. Eu vou deixar um arquivo PDF aí, para quem quiser dar uma olhada nas questões inteiras, né? Faz elas tudinho. Depois vai lá no formulário e joga só as respostas, tá bom? Só a resposta final das questões. Tranquilo? Bora lá para a segunda questão. A segunda questão fala assim: uma garrafa metálica aprisiona ar a uma temperatura de 27 graus Celsius sob pressão de B atm. Aí você olha lá para a observação, ó, quem é o A e o B. Ó. Vamos ler a questão inteira. Essa garrafa é colocada no interior de um forno e é aquecida até que sua tampa seja ejetada. Supondo que o ar se comporte como um gás perfeito, olha o assunto, gás perfeito. A dilatação da garrafa seja desprezível e a condição para que a tampa seja ejetada seja uma pressão igual a atm. Comando da questão, o que é que ele quer? Qual é a temperatura do ar no instante em que a tampa escapa da garrafa? Então você aprisionou um ar que está a 27 graus Celsius dentro de uma garrafa metálica com tampa. Botou ela para aquecer. Aí a temperatura do ar lá dentro foi aquecendo, foi agitando, ejetou a tampa. Que temperatura estava o ar nesse momento? O ar no interior da garrafa. Para ejetar a tampa, para empurrar a tampa, expulsar a tampa. Né? Essa é a pergunta, tá bom? E quem é esse A e esse B? A e B são, respectivamente, nessa ordem, o maior e o menor dígito da sua matrícula, desconsiderando o número 0, tá bom? Se tiver 0, tu esquece o 0. Não pode o 0 para essa questão. Então vamos lá pegar outra matrícula de alguém. Vamos do segundo enfermagem. Vamos pegar aqui a matrícula do Carlos Eduardo, Cadu. Olha a matrícula do Cadu. 1806742. O maior é 7. Não, o maior é 8, né? Tô vendo aqui. O maior é 8. E o menor é o 0. Só que na observação, desconsiderando o número 0, o menor número é o 1. Então, o maior é 8, o A é igual a 8 e o B, o menor número, é 1. No caso do Cadu. Tá bom? Então, 1 atm é a pressão no início, antes de ser aquecida. E quando a tampa foi ejetada, 8 atm, no caso do Cadu. Então, vamos relembrar o assunto, pessoal. Esse assunto é transformações gasosas. Aí ele deu um dado importante, né? Supondo que a dilatação da garrafa seja desprezível, ou seja, é claro que quando a gente aquece o corpo, ele cresce, ele tende a crescer. Supondo que isso seja desprezível, ou seja, o volume da garrafa continua o mesmo. É uma transformação com volume constante. A gente chamou lá
no segundo bimestre, eu acredito que a gente estudou esse assunto. Ou foi segundo ou foi terceiro, acho que foi segundo bimestre. A gente chamou de transformação isovolumétrica, isocórica, mesma coisa, volume constante. Então vamos relembrar o assunto aqui. Vou colocar aqui o assunto. Transformações gasosas, gases perfeitos, tá bom? Esse é o assunto. E aí, qual é a equação? Não sei se lembram, mas a gente colocou a equação das transformações assim, ó. Temperatura, não. PV sobre T. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. PV sobre T igual PV sobre T final. Pressão final, volume final e temperatura final. Então é isso. É uma constante, né? Se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura do gás, no início tem que dar a mesma coisa que esse cálculo no fim. PV sobre T. Tá bom? Então vamos substituir os dados. Tendo o cuidado, claro, de cortar o volume, porque o volume antes é igual ao volume depois, já que ele disse que é uma transformação, que o volume da garrafa não muda. O volume, a dilatação do volume é desprezível, a dilatação da garrafa é desprezível, tá bom? Então fica só pressão sobre temperatura. Vamos lá, ajeitar. Fica assim, ó. Tira os volumes, corta os volumes, tira os volumes. O volume inicial vai embora. O volume final também. Né? Então vai ficar só pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura final. Beleza? Cortamos os volumes, já que são iguais. Do início é igual ao volume do fim. Pressão do início. Ele chamou de B. Tá aqui, ó. BATM. E o B é o menor dígito da matrícula, exceto zero. Tirando o zero, desconsiderando o zero. No caso do CADU, o menor é 1. Então, a pressão do início é 1 atm. Vou botar aqui aonde tem P0, 1. E aonde tem T0, temperatura inicial, né, aqui, você vai colocar 27 graus Celsius. Só que cuidado, pessoal. Como ele deu aqui no enunciado, o ar estava aprisionado inicialmente a 27 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura final. Só que não pode ser em graus Celsius. Os cálculos a gente tem que colocar em Kelvin. Então, lembrando, para transformar, soma 273. 27 mais 273. Essa é a temperatura do início em Kelvin, né? Pressão do final. Ele deu também no enunciado. Ele chamou de AATM, onde A é o maior
dígito da matrícula. No caso do CADU, o maior dígito é o 8. Ó. Então aqui vai ser a pressão final, vai ser 8 atm. Bota um 8 no lugar da pressão final. E aí fica só com temperatura final para encontrar. Beleza? Vamos continuar aqui embaixo. Vamos somar 27 com 273. Vai dar 300. E agora a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Né? Multiplicando meios pelos extremos, TF vai ficar multiplicando o 1. Então aqui vai ficar TF vezes 1. E o 300 passa multiplicando o 8. Aí fica 300 vezes 8. Então, TF vezes 1 e 300 vezes 8. Ok? Resolvendo. TF vezes 1 dá TF. Você tira o 1. 300 vezes 8 vai dar 3 vezes 8, 24. Vai dar 2.400 Kelvin. Essa é a temperatura final, né? 2.400 Kelvin. Se você quiser voltar para graus Celsius, apesar da questão não ter pedido, essa já é a resposta, tá bom? Mas se você quiser voltar para graus Celsius, basta diminuir 273, né? Se você somou para transformar para Kelvin, voltando para graus Celsius, diminui 273. Então vai ficar 2.400 menos 273. Dá igual a 2.127. Né? Temperatura final vai ser igual a 2.127 graus Celsius. 2.127 graus Celsius. Essa é a resposta final. Aumentar aqui e botar uma moldura nela. Então podia ser tanto essa 2.127 graus Celsius, como também os 2.400 Kelvin lá do início, tá? 2.400 Kelvin. Qualquer uma das duas respostas estão válidas. Né? Você vai lá na atividade e coloca a resposta final que você desejar.
Lá na questão, ó. Sua resposta, 2.400. Aí bota próximo, tá bom? Ou então, 2.127. Aí bota próximo. Próxima questão, questão 3. É ondulatória. Vamos lá. Questão 3 fala assim, acompanha aí comigo. A figura representa a propagação de uma onda ao longo de uma corda, com frequência de AB Hz. Quem são esse AB? Quem é esse AB? A e B são, respectivamente, o maior e o menor dígito do número de sua matrícula. Aqui você pode considerar o zero, tá certo? Não tem a observação do zero? Pode considerar ele. Se tiver zero, o menor número é zero. Tá bom? Vamos para outra pessoa aqui, por exemplo. Vamos lá para informática. O Caio Adriel. Tá aqui o número da matrícula dele. 2875861. Maior número, 8. Menor número, 1. Então, aqui vai ser 81 Hz, ó. O maior e o menor número da sua matrícula, tá bom? Qual é a velocidade de propagação dessa onda? Então, relembrando o assunto, pessoal, a equação fundamental da ondulatória, ela nos diz que a velocidade de uma onda é igual à multiplicação do comprimento de onda pela frequência. Bom, então vai ficar assim, ó. Equação fundamental da ondulatória. V de velocidade vai ser igual. Comprimento de onda é uma letrinha grega, alfabeto grego. É um Y de cabeça para baixo, tá aqui ele, ó. É o lambda vezes a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória. Tá bom? Então vamos lá tirar os dados da questão. Observe a figura. A figura representa a propagação de uma onda ao longo de uma corda, com frequência, no caso do Adriel, Caio Adriel, maior número 8, menor número 1, 81. 81 Hz é a frequência. A gente já coloca lá no F de frequência, ó. 81. No caso do Adriel, né? O seu pode ser diferente, de acordo com o número da sua matrícula. E o comprimento de onda, né? Voo, lamber, ferida. Foi assim que eu ensinei para vocês. V de velocidade. O lambda, essa letra grega, é o comprimento de onda. E o F é de frequência. Esse comprimento de onda, a gente vai extrair essa informação aqui do desenho. Então vamos lá. Uma onda. Quanto é que vale o comprimento de uma onda? Eu vou pegar aqui a setinha. Uma onda se inicia bem aqui, ó. Aí ela alcança uma crista, ponto mais alto, alcança um vale, o ponto mais baixo da onda, e termina bem aqui, ó. Ok? Então, se eu puder destacar o comprimento de uma onda inteira coube aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Isso é uma onda, tá bom? Uma onda inteira. Ele tá me dando o tamanho de uma onda e meia, ó.
né? Ele está me dando 0,75. Isso não é uma onda. Isso é uma onda em meia. Né? Uma onda acabou bem aqui, ó. Então, se você puder partir em 3 pedaços, você vai perceber que cada pedacinho desse vai valer quanto? Cada pedacinho desse, 0,75 dividido por 3. A gente não está dividindo por 3? 0,75 divide por 3 dá 0,25. Então, cada pedacinho desse é 0,25. E eu só preciso de 2 pedaços para formar uma onda. Então, 0,25 mais 0,25. O comprimento de uma onda, 0,25 mais 0,25. Né? 0,25 vezes 2 vai dar 0,5. Né? 0,25 vezes 2 dá 0,5. Então a gente bota lá. Comprimento da onda 0,5. Isso vai ser igual para todo mundo. Comprimento de onda. Mas a frequência é de acordo com o número da tua matrícula. Então presta atenção. Nesse caso do Caio Adriel, a velocidade vai ser igual a 0,5 vezes 81. Isso dá igual a 40,5 metros por segundo. Tá bom? Essa é a resposta para o caso da matrícula do Caio Adriel. Deixa eu só aumentar aqui. Colocar uma moldura. 40,5. Nesse caso, vai lá na atividade, aonde tem sua resposta, ó, coloca aqui, 40,5. Tá bom? Coloca só a resposta final. Próxima e última questão. Né? Página 5 de 5, ó. Última questão. Também é da ondulatória. Vamos lá. Questão 4. 2 pulsos, 2 ondas, X e Y, propagam-se ao longo de um fio homogêneo, como indicado na figura a seguir. Desculpa. Aí você observa a figura. Ó. Tem uma onda vindo por baixo e uma onda vindo por cima. Elas vão se encontrar nesse ponto P. Olha o que ele diz aqui, prosseguindo a leitura. Quando os pulsos estiverem exatamente superpostos, ou seja, um em cima do outro, se encontrarem exatamente no mesmo lugar, qual será a amplitude do pulso resultante? Qual vai ser o tamanho da onda resultante no ponto P? Né? Então você pode observar que essa onda que vem da esquerda, a onda X, tá bom? Ela tem um quadradinho para baixo, de tamanho, de amplitude, de altura, né? Altura da crista. Um quadradinho. E esse quadradinho vale A centímetros. Quem é esse A? É o maior dígito do número de sua matrícula. Vamos pegar aqui a matrícula de outra pessoa. Vamos pegar a matrícula do... Vamos voltar aqui pro segundo ADM. Vamos pegar a matrícula do Erlânio. Ó. O maior número da matrícula dele é um 8. Então a gente vai pegar aqui. Esse A aqui é 8 centímetros. Então se cada quadradinho é 8 centímetros, não precisa nem de cálculo, pessoal. Essa questão, né? Porque basta você saber da teoria. Relembrando então a teoria. O que é que acontece quando duas ondas se encontram? Acontece algo chamado, um fenômeno ondulatório chamado interferência, aonde as amplitudes se somam, se for crista com crista, ou vale com vale, mas do jeito que está aí na figura, se for uma vindo por baixo, vale
e uma vindo por cima. Crista, vale com crista, a interferência é destrutiva. A gente vai diminuir as amplitudes. Ok? Então, a amplitude resultante, a gente vai colocar assim. Amplitude vai ser igual a amplitude da onda maior, no caso da onda Y, menos a amplitude da onda X. Pronto. Isso vai dar igual. Que é a amplitude da onda Y. A onda Y tem um quadradinho para baixo. Amplitude negativa. Né? Por isso que tá um menos aqui, ó, na frente do X. E a onda Y, a amplitude está positiva. 3 quadradinhos para cima. Se um quadrado, no caso do Erlânio, que a gente viu lá, o maior número é 8 da matrícula dele, ó. Um quadradinho é 8 centímetros. Então, a onda Y, que é a maior, que vem por cima, tem 3 quadradinhos, ó, né? Daqui da onde a corda está, do eixo de simetria, 1 subindo, 2, 3 quadradinhos. 3 vezes 8, 24 centímetros. Então, vai ser 24 menos a amplitude da X. Um quadradinho, ó. Um quadradinho, no caso do Erlânio, vale 8. 24 menos 8. Isso vai dar igual a 16. Acho que é isso. Né? Só dar uma conferida. 24. 3 vezes 8, 24. 24 menos 8, 16. 16 centímetros. Essa é a amplitude da onda resultante no encontro, tá bom? Da onda de interferência aí. Então, amplitude igual a 16 centímetros. Eu vou só emoldurar essa resposta. Centímetros. Aí você vai lá e responde, ó. 16. Enviar. Só enviou, você vai ter a certeza de que enviou quando aparecer essa mensagem. Sua resposta foi enviada, tá bom? Se por acaso algum erro de conexão não puder, não aparecer essa resposta aí, ó, sua resposta foi enviada, não aparecer essa mensagem. Aí você me procura para saber se enviou ou não, tá bom? Mas apareceu a mensagem, é porque enviou. Aí é só tu aguardar eu corrigir e lançar a tua nota, tá bom? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida, me procurem, beleza? Nossa aula se encerra por aqui. Tchau, tchau. Beijão. Saudades, viu? Até próximo ano, se Deus permitir. Bye, bye, pessoal.